alternativa correta é a alternativa B. O governo começa enfrentando uma crise econômica que se iniciou com o choque do petróleo em 1973. Dando continuidade à nossa terceira unidade, vamos falar agora do segundo choque do petróleo. O segundo choque do petróleo, ele ocorrerá em 1979, e a motivação desse choque foi também uma crise no Oriente Médio com a Revolução Islâmica que ocorre no Irã nessa época. Uma muito breve contextualização, o que aconteceu? Até 1979, o Irã era um país pró-ocidente, alinhado com as políticas ocidentais, era uma ditadura civil, havia um chefe militar, civil, um chá chamado Reza Pahlavi, e ele estava muito alinhado com o Ocidente. Em 1979, por razões internas lá do Irã, vai haver uma revolução islâmica nesse país, e quem vai assumir o poder será um poder religioso através de um ayatolá, que é um título religioso do Islã, chamado Ayatollah Khomeini, de orientação xiita, né, uma das orientações do Islã, e ele fechou diálogo com o Ocidente. O Irã vai se afastar do Ocidente e ele vai, essa crise vai fazer com que o preço do petróleo dispare novamente. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O fechamento do Irã para o Ocidente, eles precisam do preço, aumentar o preço desse seu produto para poder se sustentar dentro dessa nova ordem. O preço do barril do petróleo vai atingir $80 nessa época. Obviamente que o preço muito alto desse petróleo, e o Brasil ainda dependente, vai influenciar diretamente na economia brasileira, desestabilizando o regime militar. Então, vamos falar sobre isso. O último governo militar foi o governo de João Batista Figueiredo, que ocorreu de 1979 a 1985, completando os 21 anos de ditadura militar. O novo presidente, em função da crise econômica que no Brasil começava a se tornar cada vez mais grave, prometia já no seu discurso de posse novamente uma abertura política para apaziguar, para deixar os brasileiros mais tranquilos em relação à ditadura militar. Uma das atitudes em relação a essa abertura foi a Lei da Anistia, que foi promulgada em 1979 e que garantiu, beneficiou cerca de 100 presos políticos que foram soltos das prisões e permitiu a volta de muitos exilados, mais ou menos de 150 exilados que estavam fora do país. Por outro lado, essa lei, ela não valeu só para o lado dos perseguidos políticos, mas também daqueles que torturaram esses perseguidos políticos. Então, a lei da anistia, ela valia para os dois lados. Torturadores foram anistiados, assim como presos políticos, exilados também foram. Na política, a grande reforma do presidente foi a extinção daquele sistema bipartidário, Arena e MDB, que permitiu a volta do pluripartidarismo no Brasil, com a abertura de inúmeros partidos políticos, novos e antigos, que tinham sido colocados na ilegalidade. Esse multipartidarismo foi restituído no Brasil em 2 de dezembro de 1979. Bom, o governo, a política, e a economia dessa época. Como a gente viu, foi o período do segundo choque do petróleo, que foi muito mais violento, muito mais grave, muito mais duradouro que o primeiro choque do petróleo. A economia brasileira estava completamente desequilibrada nessa época, A inflação, como vimos, era cada vez maior, era crescente, e no final da década de 80, o déficit em conta corrente no balanço de pagamentos era de 12,8 bilhões, e as reservas cambiais haviam caído muito aqui no país também, em função da compra de produto do petróleo importado, ela havia caído em 3 bilhões de dólares.
A dívida externa, no entanto, aumentava cada vez mais. Chegou ao patamar de 100 bilhões de dólares e o Brasil teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional em 1982. A gente sabe que o Fundo Monetário Internacional, ele é um órgão do Banco Mundial e que analisa e dá as condições para que o país ele renegocie sua dívida e consiga novos empréstimos externos. A cartilha do FMI é geralmente muito dura. Ela preconiza aumento dos juros, diminuição de crédito, diminuição do déficit público, que era tudo que o Brasil não estava fazendo nessa época. Havia uma concessão de crédito abundante, as taxas de juros e a política monetária era bastante expansiva e o déficit público era enorme em função das inúmeras estatizações que ocorreram durante todo esse período e das inúmeras obras de infraestrutura muito caras que o Brasil fez durante todo o período do regime militar. Foi instituído nessa época, então, um plano econômico que foi o terceiro PND. Só para a gente relembrar, o primeiro PND foi um milagre, o segundo PND ocorreu durante o governo Geisel e o terceiro PND, ou seja, o Plano Nacional de Desenvolvimento, vai ocorrer no último governo militar com o João Figueiredo. Então, quais que eram as metas principais desse terceiro PND na tentativa de equilibrar a economia brasileira? Bom, ele tinha como metas, de fato, a diminuição do déficit público com cortes no orçamento público, a iniciativa de tentar encontrar petróleo, essa prospecção de petróleo continuava em ritmo acelerado, já que o Brasil pretendia diminuir essa dependência com o petróleo que vinha de fora, o preço muito alto desse petróleo que vinha de fora, continuava a ideia da substituição de importações e a regulação das exportações. Então, como que isso seria feito? Controle das taxas de juros e expansão do crédito para a agricultura. Ou seja, a agricultura ela vai ser estimulada nessa época para aumentar as exportações. Aceleração dos reajustes das tarifas públicas, que haviam sido achatadas no governo anterior, durante o governo do Geisel, para tentar conter a escalada inflacionária. Aqui vai haver uma aceleração, um aumento dessas tarifas para tentar reajustar e essas empresas estatais não ficarem tão deficitárias. Por outro lado, começa o início, de fato, da abertura comercial com a revogação da Lei do Similar Nacional, que impedia que o país importasse qualquer bem que fosse produzido igual ou similar ao que fosse produzido aqui no Brasil, iniciando-se aí uma lenta abertura comercial. Nessa época também a moeda, que era o cruzeiro, a moeda nacional, que era o cruzeiro, ela teve uma maxi desvalorização de 30%. Qual que era o objetivo? Favorecer as exportações, ou seja, se a gente desvaloriza a moeda nacional, o produto exportado ele fica mais barato, portanto é muito mais fácil vender esse produto lá fora e, por outro lado, inibe as importações, já que o produto importado fica muito mais caro. Então, acabou a lei do similar nacional, mas, por outro lado, as importações ficam desestimuladas em função dessa maxi desvalorização. E, ao mesmo tempo, havia um estímulo à captação externa para tentar financiar a economia brasileira. Em relação ao FMI, que esteve aqui e houve essa renegociação. Tudo começou lá nos Estados Unidos, quando em 1980 o presidente, então, dos Estados Unidos, Ronald Reagan, estabeleceu um aumento muito alto da taxa de juros para tentar equilibrar a economia norte-americana. Veja, o que isso significou? Os Estados Unidos, a partir desse aumento muito grande da taxa de juros, se tornou um grande absorvedor de liquidez mundial. Ou seja, o serviço da dívida externa ficou muito mais caro com um aumento dessa taxa de juros. Não podemos esquecer que o Brasil tinha uma dívida externa gigantesca com os Estados Unidos e, portanto, vamos pagar muito mais caro por essa dívida. Então, o Brasil ele passou a ter dificuldade, não só para pagar, como dificuldade em obter esses recursos externos. A gente tem que atentar que não é só o Brasil que passou por essa crise nesse início da década de 80. Países como a Polônia, a Argentina e o México passaram pelo mesmo problema de insolvência que o Brasil vai passar nesse início dessa década de 80. Em 1982, foram estabelecidas eleições diretas para governador, para um cargo de executivo que há muito tempo não tinha
no Brasil. Em função de toda essa crise, dessa abertura, isso vai dar ensejo, vai dar a oportunidade para que a população brasileira se mobilize através de um movimento muito importante que ocorreu nessa época, um movimento popular muito importante, que recebeu o nome de Movimento Diretas Já, que vai ter uma ação muito forte, principalmente em 1984. Isso começou quando um deputado já do PMDB, o MDB havia virado já PMDB, o deputado Dante de Oliveira, ele vai fazer uma proposta para que fosse restabelecidas eleições diretas para presidente no Brasil. A população brasileira ficou empolgada com essa emenda, ela foi votada contra, não houve eleições para presidentes no país nessa época, mas foi um importante passo para o início da redemocratização do Brasil com a apresentação dessa emenda, que esse deputado fez. Juntando a pressão desse deputado com a insatisfação popular, com uma crise econômica sem precedentes, o governo militar estava com seus dias contados, ele acabar não resistindo a essa pressão. A ditadura militar, então, ela vai terminar com o Movimento Diretas Já, que não alcançou o intuito de eleger o presidente, mas deu um passo muito importante para que fosse eliminada a ditadura militar e houvesse a transição para um governo civil, mesmo que não fosse eleito diretamente. Quem foi indicado pelo PMDB foi o Tancredo Neves, que acabou, como a gente sabe, ganhando, assumiu a presidência em 1985. O outro candidato da Arena era o Paulo Maluf, Arena não, PSDB, desculpa, já não era mais Arena, pelo PSDB era PDS. Acertei. O PDS, que era o Paulo Maluf, ele não ganhou, quem ganhou foi Tancredo Neves, e o vice dele era o José Sarney. Tancredo Neves estava muito doente, ele acabou não assumindo a presidência, ele acabou falecendo em abril de 1985. Quem vai assumir a presidência será o seu vice, José Sarney, e inicia-se novamente um período de democracia e de poder civil, o fim do poder militar, do governo militar, aqui no país. A primeira eleição direta, de fato, só vai ocorrer no final de 1989, quando, depois de mais de 30 anos, o Brasil finalmente vai voltar a eleger o seu presidente. Quem foi eleito, o primeiro presidente eleito desde 1960, ou seja, 30 anos se passaram, foi Fernando Collor de Mello. Vamos fazer, então, uma interatividade. Interatividade. Eu vou ler a pergunta, as alternativas e depois eu vou dar a resposta. O último governo militar apresentou forte crise em diversos setores. Assinale a alternativa correta sobre essa época. Alternativa A. O primeiro choque do petróleo de 1979, menos duradouro que o de 1973. Alternativa B. Grande endividamento externo, porém com uma inflação decrescente. Alternativa C, déficit em conta corrente no balanço de pagamento brasileiro e baixas reservas cambiais. Alternativa D, a dívida externa brasileira chegou ao patamar de 100 bilhões de dólares, mas apesar disso o Brasil não recorreu ao FMI. E alternativa E, em 1984, o Movimento Diretas Já conseguiu que fossem feitas eleições diretas para a presidência em 1984. Vamos à resposta. A resposta correta a essa interatividade é a alternativa C. Déficit em conta corrente do balanço de pagamentos brasileiro e baixas reservas cambiais. Até